queridos, continuando o nosso passeio pelo Simple Present, estamos vendo a Negative Form. Vimos a formação dela, vamos só relembrar o jeitinho, como é que foi feita a Negative Form e ver some examples, ok? Então, a Negative Form do Simple Present, o presente simples, os verbos em geral, se dá assim, o sujeito, que são os pronomes pessoais, I, you, we, you ou they, mais o do, que é a nossa partícula especial, nesses casos, o not, ou a contração don't, mais o verbo no infinitivo, sem o to. E a terceira pessoa do singular, o sujeito, o he, o she e o it, mais o does not, ou doesn't, mais o infinitivo sem o to. Vamos ver algumas frases. Vamos ver, traduzir, ler. Já estamos começando aqui a nos tornar tradutores também, queridos. He does not like her. He does not like her. Ele não gosta dela. O verbo like é o verbo gostar. Então, é assim que nós dizemos em inglês, ele não gosta dela. He does not like her. Ou he does not like her. Se eu quisesse dizer que ele gosta dela, como é que eu diria, queridos? He likes her. Por quê? Porque eu estou com o verbo na terceira pessoa do singular, não é isso? O pronome, he, ele, like, que é o verbo gostar, eu colocaria o Szinho no final, porque está na terceira pessoa do singular. Ele gosta dela, he likes her. Mas eu quero dizer que ele não gosta dela. Então, eu vou usar a partícula das, colocar após o sujeito, o he, o pronome, he does, depois o not, he doesn't, o verbo no infinitivo sem o to, like her. She does not like to study biology. She does not, ou she doesn't like to study biology. Ela não gosta de estudar biologia. She does not, she doesn't like to study biology. Se eu quisesse dizer que ela gostava, como é? Isso, she likes to study biology. Ela gosta de estudar. They do not talk to each other. Estão de mal eles. They don't talk to each other. Eles não falam. O verbo to talk, falar um com o outro. They do not, they don't. Por quê? Eu uso do, porque não é a terceira pessoa do singular. É uma outra pessoa, é o they, eles. O they, o I, o you, o we, eu uso o do. Se eu quisesse dizer que eles falam um com o outro, they talk. Talk to each other. Só isso. I do not need to go there. Não preciso ir lá. I don't need to go there. O verbo to need é o verbo precisar, necessitar. I don't need to go there. He doesn't want a relationship. Ele não quer um relacionamento. He doesn't want a relationship. Ok? Ele não quer um relacionamento. Se eu disser que ele quer um relacionamento, como é, queridos, que eu digo? He wants a relationship. É o verbo want, o verbo querer, com Szinho no final. He wants a relationship. Ok? E a forma interrogativa, interrogative form? Forma interrogativa é o do, ou seja, eu coloco o do antes do sujeito. Na interrogativa eu colocava após. Na interrogativa eu coloco antes. É o do mais o sujeito, o I, o you, o we, o you, o they, né? O tu e o vós, ou você e vocês, o you, mais o infinitivo sem o to. Ou, na terceira pessoa do singular,
Exatamente. A diferença é para dizer que está, o verbo está na terceira pessoa do singular. Por isso que ele termina em ES, o das. Porque como está na interrogativa, o verbo fica lá, no infinitivo. Mas o das mostra que ele está na terceira pessoa do singular. Então, o das mais o sujeito, o he, she, it, mais infinitivo sem o to. Então, o ju, o das. É assim a formação. Vamos ver exemplos? Do they study Japanese? Eles estudam japonês? Então, eu tenho o do, que indica para mim que a frase está na interrogativa. Eu tenho o they, sujeito, após o do, o verbo no infinitivo e o ponto de interrogação. Então, eles estudam japonês, Japanese. Do you love to study English? Você ama estudar inglês? Vocês amam, Gears? I hope so. Espero que sim. Do you love to study English? Você ama estudar inglês? Então, o do e o, a pessoa love. Do you love study? To study English. Estudar, né? O to study, o verbo no infinitivo. Where does she work? Onde ela trabalha? Ela pede o verbo na terceira pessoa do singular. Então, para eu dizer que quando eu for traduzir vai estar na terceira pessoa do singular, ou para o leitor saber disso, o que é que acontece? Eu coloco o does, ele puxa, na verdade, essa indicação de que o verbo está na terceira pessoa do singular. Where does? O does fica, o do fica com S. Does she work? Onde ela trabalha? Does this machine work well? Esta máquina funciona bem? Se eu for responder, yes, it works well. Percebem? Quando eu respondo a frase na afirmativa, o verbo traz o Szinho da terceira pessoa do singular. It works well. Ou she works in a bank. O verbo vai ficar na afirmativa com o S. Mas na interrogativa, quem traz essa característica da terceira pessoa é o does. Does it work? Isto funciona? A mesma coisa. O it exige o does. Do you have a copybook? Vocês têm um caderno? Copybook. Então, do you have a copybook? O do e o pede o do. Então, queridos, aí está a estrutura. O do ou das, mais as pessoas, pronomes pessoais, e o complemento. E o verbo, que fica sempre no infinitivo, percebam. Tanto quando está na terceira pessoa, na interrogativa, quando não. No entanto, o do, do e o das por estar terminado em S, e o do mostra o das que está na terceira pessoa de singular e o do que não está. Tudo bem? Muito bem. Continuemos, Gears. Tem a forma interrogativa, interrogativo, negativa, só para que nós possamos saber, né, lembrar. Para compormos a forma interrogativa ou negativa, no Simple Present usamos do ou das antes do sujeito e colocamos not após o sujeito, só para nós percebermos se virmos em algum texto. Do you not want this book? Ou don't you want this book? Você não quer este livro? Então, nós usamos o do antes do sujeito e colocamos o not após o sujeito. Do you not want this book? Ou nós podemos contrair o do com o not, ficar o don't. Don't you, puxa tudo lá para frente. Do you want this book? Don't you want this book? Você não quer este livro? Why do you not visit her tomorrow? Ou why don't you visit her tomorrow? Why do you not visit her tomorrow? Ou why don't you visit her tomorrow? Por que você não a visita amanhã? Ok? Why do you not visit her tomorrow? Why don't you visit? É até mais como why don't you? Don't you want this book? Does she not know him? Ou doesn't she know him? Ela não o conhece? Então, does she not know him? Ou doesn't she know him?
Ok, dears? Estamos visualizando aqui a forma interrogativa negativa. Why do you not go to a restaurant? Or why don't you go to a restaurant? Why do you not go? Why don't you go? Por que não vamos a um restaurante? Why don't you go to a restaurant? Do you not have a car? Or don't you have a car? Vocês não têm um carro? Do you not speak English? Or don't you speak English? Vocês não falam inglês? Ok, não pode. Don't you speak English? Do not speak English? Todos nós vamos falar. Aqui. Então, queridos, temos aqui a forma interrogativa negativa que observamos. E a forma imperativo afirmativo, como esta forma. Para compormos imperativo afirmativo, usamos o infinitivo sem o to. E o sujeito you fica implícito. Olha aí, um sujeito implícito, nesse caso, imperativo afirmativo. Uma exceçãozinha. É como o português também. Para compormos o imperativo afirmativo, usamos o infinitivo sem o to e o sujeito you fica implícito. Go away now. É como se nós disséssemos, você, saia agora, vá embora agora. Então, eu digo go away now. Vá embora agora. Temos aí um verbo frasal, que depois vamos conhecer também. Go away now. Wash the car. Lave o carro. Look at me. Olhe para mim. É bem incisivo. Eu estou quase dando uma ordem aqui. Do your homework. Aqui o do é o verbo mesmo. Faça o seu dever de casa. Então, o verbo go away é vá, ou o verbo ir embora. Go away, wash, é o verbo lavar. Look at me. Olhe para mim. Do, faça o seu dever de casa. Com o tempo, nós vamos distinguir com muita facilidade, queridos, o uso do do como uma partícula auxiliar na interrogativa, na negativa, ou como verbo principal em uma frase, em oração. É bem fácil de nós percebermos a diferença. Forma imperativa, afirmativa. Forma imperativo negativo. Para compormos uma oração na forma imperativo negativo no simple present, usamos o verbo auxiliar do, does mais o not. E o verbo se mantém no infinitivo sem o to, imperativo negativo. Então, é o verbo auxiliar, o do, agora sim. Nós precisamos sempre do verbo auxiliar, o do, does, no caso das negativas e das interrogativas. Então, o do e o does mais o not, e o verbo principal se mantém no infinitivo sem o to. Don't go away. Não vá embora. Então, é do not. Já contraí aí. Don't. Do not. Don't talk to me. Não fale comigo. Está bem bravo. Don't talk to me. Don't buy this dress. Marido dizendo para a esposa, provavelmente, né? Não compre este vestido. Don't buy this dress. Então, don't talk to me. Don't go away. O contrário, não vá embora. Fique. Please. Stay. Please. Stay a little bit. Fique mais um pouquinho. Para compormos oração, estamos vendo aí, forma imperativo, negativo. Então, queridos, estamos cada vez mais nos familiarizando com essas formas verbais. Podemos usar o auxiliar do, das, quando desejamos também dar ênfase. Só que o do e o das aí, ele tem o sentido de realmente, olha como é interessante. Examples. They do study English. Então, eu olho para dois alunos amigos, alunas amigas que realmente estudam inglês. Quero dar ênfase nisso. They do study English. Eles realmente estudam inglês. I do love him. Eu quero falar sério, quero dizer mesmo, olha, eu amo você. Aqui no caso, eu realmente o amo. Him, ele.
nosso pronome oblíquo para ele, e her para ela. Pode equivaler a o em alguns casos, ou a. Então, I do love him. Eu realmente o amo. Ou I do love her. Eu realmente a amo. Então, realmente, ênfase. Eu uso do. She does believe in you. Ela acredita sim em você. Ela realmente acredita em você. He does want to know you. Ele quer sim, ele quer realmente conhecer você. I did talk it to him. Eu realmente falei com ele. Então, aí eu já tenho um verbo, uma forma verbal diferente, nós vamos ver daqui a pouco. Talk it é o passado do verbo to talk, falar, terminado em ed, um passado regular, como nós vamos observar. E eu uso o did no passado de years. Então, o do ou das eu uso no presente, e o did eu uso no passado para todos os pronomes. I did, eu realmente falei com ele. I did talk it to him. E aqui, queridos, nós finalizamos o do, o das, essa ênfase toda. Vamos já voltar para ver os usos do simple present. Então, ver-nos-emos uma mesóclise brevemente para vermos esses usos e continuarmos o nosso passeio pelo mundo dos verbos. Vamos ver já outros tempos verbais. Kisses and hugs, dear. See you.